Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Hinos dos anos 60, dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010. Hinos que seguem com a nossa vida. Louvores que mexem, que lembram, e cada um deles vai lembrando uma pessoa, vai lembrando um evento, vai lembrando a gente na presença de Deus. É tão bom quando a gente celebra e quando a gente faz como esse um culto de louvor. É um culto diferente, mas é um culto em que a gente adora a Deus. É muito diferente, primeiro é importante que a gente entenda que uma coisa é cantar. Cantar, para quem sabe, é afinado, segue uma partitura, lê uma cifra, toca um instrumento e simplesmente aprende a cantar uma música. A gente canta desde que nasce, aquelas canções horríveis que muitas mães cantavam, Boi, Boi, Boi da Cara Preta, né? Outras que hoje não são mais politicamente corretas, como Atirei o Pau no Gato. Hoje em dia se diz não se atira o pau no gato, porque isso não se faz, mas a gente continua lembrando do Atirei o Pau no Gato. Mas a verdade é que a gente canta. O ser humano gosta de cantar. Na verdade, nós temos uma grande orquestra dentro da gente. É muito lindo ver orquestras com instrumentos, mas é muito bonito quando você vê um conjunto, por exemplo, que canta a capela. É muito bonito quando você vê aquela divisão de vozes e você percebe que é uma harmonia completa dentro do ser humano. Quando a gente vai juntando as nossas vozes, cada um fazendo uma voz diferente, cada um uma tonalidade diferente. Ninguém tem a mesma tonalidade, ninguém tem o mesmo timbre de voz. Tanto que as pessoas conhecem a gente pela nossa voz. Vocês sabem que eu faço rádio há muitos anos, há mais de 20 anos, quase 30. E já aconteceu de eu entrar dentro de uma loja e perguntar assim, loja de sapato, a última vez foi numa loja de sapato, perguntei, você tem o número 36? Quem não sabia meu número já sabe. Você tem o número 36? E a pessoa olhou para mim e falou assim, doutora Elaine Cruz? E aí eu olhei e falei, você me conhece? Não, eu reconheci a sua voz, a senhora é a doutora Elaine Cruz? Falei, sou. Falou, nossa, eu lembrei, a hora que a senhora falou, parece que eu ouvi a senhora na rádio. Achava que a senhora era mais velha, achava que a senhora era assim, era assado, porque não, agora dá para ver, mas antigamente não dava, porque a voz marca. Então, nós podemos cantar. E cantar é simplesmente emitir sons dentro de um ritmo, dentro de uma melodia, e a letra é que vai dizer para a gente se é uma música gospel ou evangélica, ou se é uma música secular, se é uma música que está endereçada a entidades, a outros deuses, ou se é uma música voltada para Deus. É diferente de adoração. Adorar significa prostrar-se, curvar-se, prestar homenagem, prestar respeito. Quando nós estávamos cantando aqui, em várias músicas, a presença de Deus foi tão grande, anjos de Deus, a presença de Deus, porque Deus habita no meio da adoração. Tudo que nós cantamos aqui foi para Deus. Toda a nossa exaltação, a nossa alegria, as nossas palmas, o nosso louvor, as nossas mãos levantadas é para Ele. Não há como nós estarmos em grupo, adorando ao Senhor e Ele não estar presente. Deus habita no meio de louvor. E a Ele, e só a Ele é que nós podemos prestar adoração. Adoração fala de submissão. Adoração fala de dar honra a Deus acima de todas as coisas, de todas as coisas. E louvar significa glorificar, exaltar, enaltecer as qualidades ou virtudes de alguém, dirigir louvores a alguém. Hoje, claro, eu estou falando sobre louvor. E louvor é uma expressão exterior. É aquilo que exteriormente a gente faz, a gente canta, a gente exalta, a gente louva. É uma expressão exterior da manifestação do Espírito Santo que habita no nosso interior. Todas as vezes que nós louvamos de fato, há pessoas que mesmo cantando louvores, só cantam. Não foi o caso dessa noite. Mas há pessoas que às vezes vêm no culto, nós estamos no momento do louvor e aquela pessoa só canta. Mas quando nós estamos aqui e a gente deixa o Espírito Santo mexer em nós e a gente sente aquela presença de Deus, aquele prazer de cantar, de levantar as mãos, de cantar para Ele, é uma oração, isso
é louvor. É a expressão externa da ação miraculosa do Espírito Santo em nosso interior. Toda a natureza louva a Deus. Salmo 19 diz assim: os céus declaram, e declarar aqui é uma palavra que significa louva. Os céus cantam, os céus exultam, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. É como se um dia louvasse a Deus para o dia seguinte, e uma noite exultasse para outra noite e dissesse: olha, louve a Deus, louve a Deus. Sem discurso nem palavras não se ouvem a sua voz. Mas a sua voz, a voz de Deus, ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Efésios 1, 4, 6 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça. Sabe por que eu fui criada? Para louvar a gloriosa graça de Deus. Quando nós cantamos aqui, maravilhosa graça, a gente está cumprindo a Bíblia. Nós estamos aqui cantando e louvando a maravilhosa graça de Deus. Quando a gente diz, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória, a todo louvor, nós estamos cantando a maravilhosa graça, o maravilhoso poder, o maravilhoso olhar, a maravilhosa bondade de Deus. Cada música nossa tem um tema, tem uma linguagem, tem uma aplicação, fala de uma questão diferenciada, mas todas elas louvam a Deus, são para Deus. Isaías 43, o profeta diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, Deus falando. Ela já está surgindo, vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. No Novo Testamento, nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus para proclamar o louvor a Deus, para cantar louvores a Deus. É por isso que a igreja louva, é por isso que a Bíblia diz: entrai na presença dele com louvores. Por isso que todo culto tem louvor. Quem chega depois do louvor, às vezes quinta-feira a gente entende, vem do trabalho, mas domingo se organize para chegar no momento do louvor, porque um culto sem louvor é um culto incompleto. É um culto incompleto, porque ele nos separou como igreja para proclamar o louvor a ele. Nós devemos festejar e louvar para celebrar vitórias. Moisés, assim que atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz lá em Êxodo 15, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, minha canção, Ele é minha salvação. Ele é o meu Deus, eu louvarei o meu Pai e eu exultarei. Ele começa a cantar com toda aquela multidão, milhões de pessoas adorando, louvando, porque eles tinham acabado de ver o Mar Vermelho se abrir, atravessaram a pé seco, e a primeira coisa que eles fizeram assim que eles atravessaram foi adorar a Deus, cantar louvores a Deus. Miriam, lá em Êxodo ainda, mesmo capítulo 15, 20 e 21, diz assim: então Miriam, a profetisa, que era irmã de Moisés, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso é, colocou no mar todos os nossos inimigos, todo o exército de Faraó, porque nós temos um Deus que abre o Mar Vermelho. Cantaram.
na hora de festejar, na hora de cantar uma grande bênção, cante, adore ao Senhor. Devemos louvar para adorar. Nós não vamos ter tempo de ler todo o texto, mas há um momento em que Davi busca a arca do Senhor que estava em Baalim. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel 6, de 1 a 5. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. 30 mil guerreiros, e foi pegar a arca do Senhor. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na coluna. Davi e todos os israelitas, 30 mil, iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos feitos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Que festa! 30 mil pessoas cantando, dançando, tocando harpa, tamborins, chocalhos, lírias, símbolos, instrumentos feitos de madeira, tudo aquilo que o próprio Davi já tinha preparado para o culto no templo, todos esses instrumentos sendo tocados, e mais de 30 mil homens. E aqui fala de povo. Então, além dos 30 mil homens, mulheres não eram contadas naquela época, você pode dobrar aqui para 60, 90 mil, 100 mil pessoas adorando ao Senhor, dançando na presença de Deus. Não é rodando igual maluco, não é uma coisa, não, é adorando ao Senhor, porque a arca, a presença de Deus estava chegando a Jerusalém. Acontece uma situação, a arca naquele dia não vai para Jerusalém, vai para a casa de Obed-edom. E 3 meses depois, aí, Davi busca essa arca, de novo, agora com sacerdotes, com homens, também adorando ao Senhor e guerreiros. E aí a Bíblia diz assim, então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6... eles paravam, sacrificavam ao Senhor um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Eu fico imaginando esse homem rei, este que escreveu tantos salmos lindos que a gente canta, dentre eles o Salmo 23. Davi gostava de cantar, Davi gostava de instrumentos, Davi gostava de música. E ele dava 6 passos no meio daquela festa, parava, consagrava ao Senhor. E aí no que dava mais 6 passos, ele adorava e cantava, dançando perante o Senhor. Quando ele chega na cidade, as mulheres começam a exaltar Davi, mas Micael, a esposa de Davi, Mical fica olhando, não gosta de ver o marido dançando como estava dançando. Segundo Samuel 6:20, a Bíblia diz assim, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, a seu encontro, ele diz, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto, isso é, a roupa de rei, mas ele estava completamente vestido na frente das escravas e de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei. Tudo que a gente faz para cantar, para adorar, precisa ser perante o Senhor. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E aí ele diz uma coisa linda, ele diz assim, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Davi não só cantava, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele cantava, ele dançava com todas as suas forças, dizia, perante o meu Deus eu vou me humilhar, perante o meu Deus eu me rebaixarei cada vez mais, eu vou derramar o meu coração, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou pular. Às vezes o Álvaro já falou aqui algumas vezes, né, que ele como pastor gosta de estar aqui cantando, não precisava.
Mas sabe por que ele está? Porque é o momento da gente adorar e cantar. Eu louvo cantar. Eu sei que não vou continuar cantando com 80, 90 anos. Quem sabe? Só se Deus der voz lá, a gente continua, né? Mas o que eu estou dizendo é, usa todo o seu fôlego para adorar a Deus. Mical não entendeu esse louvor. E a Bíblia diz assim, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela não entendeu o louvor. Ela criticou o louvor. E a Bíblia diz, até o dia da sua morte, ela nunca mais teve filhos. É tão sério o louvor diante de Deus. É tão importante a gente entender quanto Deus preza o nosso louvor. Quanto Deus gosta do nosso louvor. Uma pessoa que não louva, não é abençoada por Deus. Uma pessoa que não louva, que não gosta de cantar, se você não gosta, em nome... Aqui você já aprendeu na igreja, com certeza, né? Mas uma pessoa que não gosta de louvar a Deus, não tem bênção de Deus. Devemos louvar quando aflitos ou abatidos. Há pouco tempo nós pregamos aqui sobre Paulo e Silas na prisão, lembram-se? Eles estavam presos aos pés, algemados pelos pés, depois de serem severamente açoitados. Meia-noite, a Bíblia diz que eles estavam cantando louvores a Deus. E aí as correntes se soltaram depois de um grande terremoto. A verdade é que quando nós louvamos a Deus, mesmo nas prisões de dor, de sofrimento, de doenças, de problemas, mesmo às vezes passando por situações difíceis, nós somos livres do medo, somos livres da angústia. Louvar quando a situação está difícil é a melhor coisa que a gente pode fazer. Quando as coisas apertam, ao invés da gente reclamar, a gente louva. Quando o problema está difícil, ao invés da gente ficar batendo a cabeça, a gente louva. Quando não há mais o que fazer, a gente louva, a gente louva, a gente louva. Eu lembro quando a Pâmela estava na UTI, a gente passava o dia ali, o médico dizendo, não passa de hoje, não passa de hoje, não passa de hoje. A gente vinha para casa, não conseguia dormir. E eu lembro que a gente deitava e ficava cantando. Eu, o Álvaro, tinha acabado de fazer uma cesárea, cheia de pontos ainda, deitada na cama, o Álvaro do meu lado, a minha sogra do lado, a minha mãe do outro, e a gente às vezes apagava a luz, ninguém conseguia dormir, porque a aflição era tão grande, tudo que a gente fazia era cantar. Cantava a madrugada inteira, cantava, achava que no dia seguinte não ia ter voz. Aí no dia seguinte a gente levantava e passava de novo o dia na UTI, cantando, noites e noites cantando. Não dá para reclamar. Não dá para dizer, Deus, a gente só confia nele. Tudo que a gente dizia, Senhor, o médico disse que não vai viver, nós cremos na tua promessa que ela vai viver. Não tinha o que fazer, a gente não podia nem mesmo pegar a Pâmela no colo. Tudo que a gente fazia naquelas madrugadas era cantar. Era cantar. Era cantar. E Deus livrou, e Deus deu vida, e Deus trouxe salvação. Devemos louvar quando enfrentamos nossos maiores temores. Lá em Mateus 26, a Bíblia diz assim, depois da ceia, depois que Judas sai para trair Jesus, depois de terem cantado um hino, e que hino lindo deve ser esse que Jesus não cantou com seus discípulos. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia o que ia acontecer. Então Jesus lhes disse, imagina, Jesus acaba de cantar e diz assim para eles, ainda esta noite vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor, estava falando dele, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus cantou na hora mais difícil. Ele acaba de cantar o hino com os discípulos, e aí depois ele diz assim, ainda esta noite, todos vocês que estão comigo, cantando comigo, vão me abandonar. Mesmo no momento mais difícil, louve ao Senhor, exalte a Deus, cante louvores ao Senhor. Deus predestinou a igreja como instrumento para louvar a sua glória.
Deus selou a igreja com o Espírito Santo para que esta louve a sua glória. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quem aqui já foi selado com o Espírito Santo? Estou falando de batismo com o Espírito Santo. Fala do selo, do Espírito Santo habitando em nós, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós não fomos selados para falar língua estranha. Nós não fomos selados para dizer que temos o Espírito Santo. Nós fomos selados para louvar a glória de Deus, para falar da glória de Deus, para pregar sobre a glória de Deus, para falar sobre a graça e o amor de Deus. O Espírito Santo nos sela para a sua glória. Portanto, louvar não é um simples ato. Louvar não é simplesmente cantar uma música. É uma atitude de vida. Uma escolha de ser louvor. Eu posso cantar um louvor, mas eu primeiro preciso ser um louvor. Deus me criou para ser louvor para a glória dele. Não só para cantar um louvor, não só para compor um louvor, não só para tocar no violão um louvor, mas para ser louvor. A minha vida tem que ser no louvor a Deus. Eu preciso que a minha vida louve a Deus, mesmo sem música. Eu preciso que a minha vida louve a Deus quando eu estou no espaço de trabalho, aonde quer que seja. A nossa vida precisa louvar a Deus. Louvar a Deus é uma atitude. É uma decisão diária de ser louvor, de viver para louvar e para cantar louvores a Deus. Por isso, e é o último versículo que eu vou ler, Hebreus 13, 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então entenda isso: o Espírito Santo habita em nós e Ele nos constrange a louvar a Deus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.